Salve torcedor, está começando aqui mais um episódio do seu dossiê no canal dos Meia Armadores. E hoje um dossiê comemorativo. Nós vamos falar dos 100 anos dos Camisas Negras, que foi comemorado no último sábado, no dia 12 de agosto. Mas antes dela, nossa tradicional vinheta. Torcedor, o lugar que o Vasco ocupa hoje, destaque com certeza, muito se passa pelo time de 1923, time que é conhecido como os Camisas Negras, pela camisa que usava à época. O Vasco ainda não tinha essa tradicional faixa transversal à época, apenas o escudo do lado, no lado esquerdo do peito. Então o time ficou conhecido primeiramente como Camisas Negras. Mas mais do que isso tem para falar desse time. O time de 1923 com certeza colocou o Vasco como o verdadeiro clube do povo, já que era um time formado por negros, operários. Até então isso não era permitido no futebol brasileiro. À época, o futebol no Rio de Janeiro, ainda a capital do nosso Brasil, era um esporte para aristocratas, médicos, empresários. O Vasco abriu as portas para todo tipo de pessoa que tivesse talento e quisesse praticar o desporto dentro do seu quadro social, seja no futebol, seja no remo, seja no basquete. Isso acabou incomodando muita gente, alguns clubes que se dizem. O Vasco, no campeonato de 1923, sagra-se campeão com um timaço que tinha Nelson no gol, Bolão, Mingote, Arthur, Ceci, Bolão, o Arlindo, que foi um jogador que veio do Botafogo para o Vasco. À época, o Vasco começou a profissionalizar o seu quadro, pagando para que os jogadores se dedicassem ao desporto. O Vasco, que vinha aí foi fundado por portugueses, a colônia portuguesa no Rio de Janeiro, primeiramente em 1898, depois em 1915 tem o seu primeiro time de futebol. O Vasco começa a buscar jogadores que estão em 1915 para jogar o seu primeiro campeonato na terceira divisão. E aí começa a aceitar todo tipo de jogador. Então o clube em 1923, esse que eu citei, tinha alguns detalhes particulares. Por exemplo, o goleiro Nelson era de Engenho de Dentro, comunidade do Rio de Janeiro, assim como o Arthur e o Ceci. O Negrito era, claro, jogador negro, assim como o Pascoal, que era um ex-peixeiro na época, o Bolão e o Leitão, assim como o Mingote, foram acusados de serem analfabetos. Isso para a Liga Metropolitana de Desporto, a LMT na época, era proibido. Os jogadores do Vasco começaram a ser perseguidos. Inclusive alguns deles foram até convocados para ir à CBD, Confederação Brasileira de Desporto, para fazer uma prova e mostrar que não eram analfabetos. Como alguns daqueles jogadores do Vasco possuíam no seu plantel eram analfabetos, o Vasco teria que se livrar daquele time campeão, ou parte deles. O presidente à época, Prestes, em 1924, ele escreve inclusive uma carta dizendo que não tiraria esses jogadores analfabetos ou negros do seu plantel. Isso ficou conhecido como a resposta histórica que o Vasco deu à aristocracia da época. O time campeão de 1923 não foi desfeito e alguns daqueles aristocratas da época se sentiram ofendidos. Fundaram uma nova liga,
e o Vasco decidiu permanecer na Liga Metropolitana de Desportos, a LMD, e acabou não saindo. O Vasco, por ser primeiramente um time fantástico, já sido campeão em 23 com 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em 14 jogos, o time do Vasco então começou a atrair muito público à época. Lotava os estádios onde ia jogar. O Vasco jogava na Rua das Laranjeiras e no estádio do Paissandu, que era uma tradicional rua também no Rio de Janeiro. Então, muito pelo fato também das pessoas comuns se identificarem com aqueles jogadores que estavam lá, porque eram operários, eram negros, eram jogadores analfabetos, e torcedor comum se sentia representado dentro de campo. Isso legitimou o Vasco como um verdadeiro clube do povo. Então, o Vasco permaneceu na Liga, foi campeão mais uma vez. Em 1925, aí sim o Vasco é convidado para fazer parte mais uma vez da outra liga, mas dessa vez aceitaram que o Vasco tivesse o seu plantel da forma como sempre foi, um time de todos, o clube do povo, que jogava para o povo. Vale também destacar naquela época o bom treinador que o Vasco tinha, que era o Ramon Placeiro, treinador uruguaio que antes de trabalhar no Vasco dirigiu o rival. O treinador uruguaio foi campeão em 22, 23 e 24 com o Vasco, tornando ali a geração de ouro, e a geração que com certeza abriu portas para muita gente talentosa jogar futebol forte, independente da sua condição social, da sua condição financeira. O esporte é um lugar para todos e o Vasco, na sua história, tem isso para se orgulhar. Parabéns aí ao centenário dos Camisas Negras. Deixa aqui, torcedor, a sua opinião sobre os Camisas Negras. O livro que eu usei para fazer esse dossiê, eu queria até compartilhar com você. Esse livro aqui, 1928 em diante, do André Garoni, jornalista lá do Lance. Para quem é vascaíno, para quem é Vasco, até mesmo para quem também gosta da história do futebol, recomendo muito esse livro. Várias crônicas aqui do Garoni reunidas. Tem até uma dedicatória que o querido Garoni fez para mim. Pedi aqui para o editor deixar o link do Instagram do Garoni para você conhecer o trabalho dele, e do canal dele lá no YouTube, canal do Garoni também. Se inscreva no canal, sigam os meus armadores lá também na nossa página no Instagram. Valeu!